Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um daqueles vídeos que vocês costumam gostar, que é pílulas de interpretação. Nesta série eu leio trechos de uma obra, às vezes teatro, às vezes poesia, às vezes romance, como é o caso desta vez, que eu vou ler trechos de O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, e eu comento, eu interpreto o trecho, né, considerando o contexto. Um texto tem sempre um contexto, e o contexto diz muito sobre o texto. Essa obra é bem famosa, ela sempre cai no vestibular, já li umas 3 vezes, eu confesso que acho que da primeira vez que eu li, eu me incomodei bastante. Porque ela traz características de teorias que hoje já estão ultrapassadas, mas que faziam todo sentido para a época, né? Aquelas teorias racistas do século XIX. E aí, se a gente comete anacronismo, né, aquilo que eu sempre falo, que é olhar com os olhos contemporâneos da atualidade, quando eu falo olhos, é claro que eu estou falando no sentido simbólico. Você, fruto do seu meio contemporâneo, constituído por todos os avanços teóricos, resultados desses avanços teóricos, avanços de toda a natureza, analisar, considerar algo que foi escrito num outro momento histórico, ocasião em que esses conceitos atuais, essas teorias atuais ainda não existiam. O que existia era uma outra coisa. Como acontece aqui, várias teorias que já estão ultrapassadas. Então, quando a gente comete esse anacronismo, a gente simplesmente desconsidera o momento histórico da época da obra e avalia a obra com os valores de hoje. E aí a gente perde a obra. Ah, é difícil separar as coisas? É, mas é um exercício. Se você não fizer esse exercício, você perde a obra. Então vamos ao curtiço, né? Vamos ao que interessa aqui. Aqui a história é bem interessante. É uma história que narra um pouco da formação da sociedade brasileira no final do século XIX. A gente está no período aqui, fica claro que é a segunda metade do século XIX, mas antes da República e antes da abolição da escravatura. Estamos aqui na Corte, cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, onde as coisas aconteciam com mais dinamismo. E o que esta obra representa? Representa portugueses e brasileiros. Os portugueses naquela onda de vir para o Brasil e de ficar rico aqui, porque muitos vieram para cá com este propósito. E estou falando que isso é culpa deles? Não. Houve uma política brasileira no século XIX, uma política de imigração, que favorecia a vinda de europeus para cá. Eles ganhavam terras e tudo mais. Eu já falei isso no vídeo sobre Canaã. Então os imigrantes vinham para cá, o governo brasileiro prometia terras, dava terras e tudo mais. Então assim, era uma possibilidade bem interessante para europeus, o Brasil naquela época. E os portugueses, né, já tinham facilidade da língua, era o colonizador, então pronto, né? Então vieram muitos portugueses para cá, muitos sem condições lá em Portugal, e vieram para cá para se dar bem e tal. A gente tem aqui duas figuras, o Romão e o Miranda. O Romão, os dois portugueses. O Miranda, ele se casa bem com uma brasileira, bem nascida e tal, e o Romão, ele não é casado, ele monta ali um comércio, ele acaba montando um cortiço, e ele se amazia com uma escrava fugida, a Bertoleza, e a explora até, né, porque ela trabalha ali pra ele, ele vai fazendo fortuna, porque ele vai montando um cortiço, vai alugando, vai fazendo negócio com tudo, ele tem a venda, a Bertoleza trabalha lá, faz comida, faz tudo. Então ela é uma escrava sem selo. Ela é uma escrava fugida, né? Ela tem lá os seus donos, mas ele sabe que ela é fugida, ele tá lá com ela e continua a exploração da mesma forma. E ela no começo até se sente grata por isso, né? Tá tendo a oportunidade de se amaziar com um homem branco nessa condição de não escravidão tradicional e tudo mais. E aí, esses dois portugueses, eles têm uma competição assim acirrada. O Romão inveja demais o Miranda, porque o Miranda se casou bem. A esposa tem dinheiro e o Miranda, né, se deu bem por conta disso. Ele veio de lá de Portugal sem um tostão, casou com a brasileira endinheirada. E
Romão também veio sem um tostão e vai fazendo fortuna. Então a gente tem esse um burguês, né, vai acumulando, e o outro um arrivista. Olha só os portugueses que vieram pra cá. Não me julguem mal, não estou falando que todos os portugueses vieram pra cá são assim. Mas é isso que ele representa aqui. No Cortiço, temos vários estereótipos. Temos portugueses mais pobres, que trabalham ali em condições menos favoráveis. Então temos lavadeiras. Praticamente todas as mulheres do Cortiço são lavadeiras. Temos brasileiras, mulatas, e temos portugueses brancos. Então é praticamente isso. Quem é branco é português, o brasileiro é mulato. Aí a gente já vê ali característica. É o mulato, o negro, enfim. O português é pintado desta forma, como eu falei, né? Esses dois são grandes representantes. Eles são pintados como pessoas, representados, né? Como pessoas assim, sem muita higiene, aquela mulher de barba, um estereótipo bem comum. Né? O livro, assim, se você analisar com os olhos de hoje, você fala, isso é puro preconceito. Os brasileiros também não são representados de maneira melhor, então assim, você não vê ninguém aqui que parece ter um caráter excelente, ser uma pessoa admirável, né, nesta obra. Os mulatos são representados como lascivos, às vezes canalha, e assim vai. Então assim, são histórias que a gente vai lendo, vai se acostumando, a gente vai se acostumando com os personagens, a gente ri, né, porque são passagens muito engraçadas, mas se a gente analisar friamente, a gente percebe que ninguém ali é bom caráter. Ele faz um livro com pessoas, não importa se brasileiros ou portugueses, assim, de uma canalice fora de série. Poucos, não consigo lembrar de ninguém que escape, mas se tiver um outro que escape, sendo uma figura mais pálida na obra, entendeu? Um pouco representativa, tanto é que eu não estou nem me lembrando. Temos a mulata Rita, que mora ali no Cortiço. Ela tem um amante, o Firmino, outro mulato, e tem um português casado, o Jerônimo, que se engraça com ela. Ele morre de amores por ela, enfim, larga a esposa. E aí acontece aqueles rolos todos. O que é predominante nessa obra aqui? As espertezas de um passar a perna no outro e a lascívia. Então assim, um trai o outro, essa coisa do sexo fácil, não importa se a pessoa é casada ou solteira, essa promiscuidade. E eu falo isso sem o menor índice de moralismo, hein? Mas eu tô falando o que ele representa aqui. E os comentários aqui. Agora vem as teorias racistas. A gente está num momento histórico em que a burguesia, né, pensando na Europa, claro, a burguesia já tinha alcançado poder político, porque o poder econômico ela já tinha há algum tempo. A burguesia na França, em 1848, tinha alcançado poder político. E aí ela estava lá no auge, com dinheiro e com poder político, né? O poder político é o poder de transformar as coisas. Só com política, só com poder político você transforma as coisas, assim, no âmbito coletivo. Estava com poder, ela tinha combatido, né, sempre a igreja e o Estado absolutista, agora ela estava no poder. Então ela não ia combater mais o Estado, porque o Estado era ela. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que justificar a sua posição no topo. O que veio a calhar é que a gente estava desde o Renascimento, a gente experimentou uma evolução nos estudos científicos, metodologia científica e tudo mais. Então, assim, século XIX, então, surgiram várias ciências. A ciência estava em alta, né? A evolução, as descobertas científicas. E aí eles lançaram mão de teorias científicas para justificar a sua posição e seu domínio. A gente também está no momento do imperialismo. Então a gente está no momento de Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Inglaterra ali dominando, né, economicamente a situação, principalmente a Inglaterra, e também de imperialismo, né, a partilha da África, Ásia e tal. Eles tinham que fazer um discurso para que todos aceitassem essa dominação. Era uma expoliação, né, das atividades, dos recursos naturais de outros países, principalmente a África, e eles começaram a lançar mão de teorias de pseudo-superioridade de uma raça em detrimento à outra. Então a gente tem aquelas teorias eugenistas dizendo que a etnia branca lá era superior, que os povos do hemisfério sul eram lascivos, o excesso de sol provocava uma malemolência, uma preguiça, uma lascívia, as pessoas de pele mais escuras eram assim assado, quem tinha o crânio assim assado tinha propensão a crime. Várias teorias, então assim, naturalistas, eugenistas
eurocêntricas e lançavam mão de explicações científicas. A gente está falando de um momento em que a ciência estava em plena expansão e evolução. Não nos esqueçamos do positivismo, que era uma ascensão, uma supervalorização das ciências exatas e naturais para dar conta do mundo. Então, assim, tudo que era humano, né, relacionado às ciências humanas, passou a ter menos valor. Então, se você estiver fazendo alguma ponte, fazendo alguma associação com o nosso momento atual, não é coincidência. Nós estamos voltando a um discurso de 2 séculos. Essas teorias todas aparecem aqui. As teorias que aparecem aqui são mais as da eugenia, o naturalismo, né, o ambiente todo influenciando o caráter das pessoas. Basicamente isso. Vou ler alguns trechos para vocês em que essa situação é pontuada. Logo no primeiro capítulo, nós temos aqui um pensamento da Bertoleza, que é a mulata, que se amazia lá com o português Romão, explorador. Ele, o Romão, o português, propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em ter-se de novo com um português, porque como toda cafusa, mestiça de negro e índio, né, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. Vejam só a questão da eugenia aqui. Vamos a um outro capítulo. Ainda no capítulo 1, a gente tem aqui o Miranda, o vizinho do Romão, que se casou com a brasileira, que o traía mais do que não sei o que, mas tudo bem, porque é ela que o alçou a essa condição financeira, econômica superior. Aqui, né, sobre ele. Além de que, um rompimento brusco seria obra para escândalo, e segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal a um negociante de certa ordem. Prezava, acima de tudo, a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para começar a vida depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa. Então, assim, ele descobriu as traições da esposa, mas tudo bem, né? Porque o que importava é que ele estava numa condição econômica diferente e ele não conseguia mais se sujeitar a ter menos que isso, a voltar ao status anterior. Ele veio para cá para isso, afinal de contas. No capítulo 3, nós temos a descrição de alguns personagens aqui do Curtiço. Aí, ele vai assim, parágrafo por parágrafo, descrevendo. Num parágrafo, ele descreve a filha da Marciana, uma das moradoras do Curtiço. Ele descreve a Florinda. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade e não cedia, nem a mão de Deus Padre aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a tronco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente à venda. Percebam, tá falando do Romão do português, olha a canalice. Ele querendo seduzir a moça em troca de dar benefícios ali na compra do armazém. Agora perceba, comparando com macaca, aqui é mais que eugenia. Fala de raça superior. Aqui a gente tem um pouco de naturalismo, cientificismo, de comparar a raça negra com o macaco. E aqui é teoria de Darwin? Não, é preconceito mesmo. Aqui no capítulo 7 ele fala da Rita, que é a mulata, que era amante de outro mulato, e um português aqui se enrabichou por ela, né? Um português casado e depois deu um bolo aí. Ele tá falando dela, tá falando do amante dela, mulato, e dela. Ele tinha paixa, que é paixão, pela Rita. E ela, apesar de volúvel como toda mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez. Metia-se com outros, é certo, de quando em quando, e o firmo então pintava o caneco, dava por paus e pedras, enchia de bofetadas, mas afinal ia procurá-la, ou a ela, a ele, e ferravam-se de novo, cada vez mais ardentes,
como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores. Percebam, ele está pintando aqui uma relação de agressão, de traição dos dois, e os dois se entendiam muito bem assim. No capítulo 9, ele descreve um pouco o português que se apaixona pela Rita, esta mulata, e ele já vai pegando o ranço da esposa portuguesa. A mudança dele por influência da mulata em relação a si mesmo e em relação à esposa. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se vencido às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o espírito, eternamente revoltado do último tamoio, entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. Não, eu me enganei. Aqui, mais do que a influência da mulata, a influência do clima. Então a gente está aqui com essa questão naturalista. Então aqui fica claro, ele veio para cá para fazer fortuna. E aí ele... aqui, na verdade, a influência da Rita é só no comecinho, que ele está contemplativo, amoroso por conta dela. Então, a influência dela, né, ele está se tornando lascivo, e a influência do clima o faz sair do foco. Ele veio pra cá pra fazer fortuna. Esquece da ambição e tal, as imposições do sol e do calor, aquela questão que eu já falei pra vocês, que o ambiente vai deixando a pessoa malemolente, lasciva, sem propósitos, preguiçosa, esse tipo de coisa. Capítulo 15, ele já tá falando do Jerônimo e da Rita. O Jerônimo é o português, deixou a esposa pra ficar com a Rita, que também deixou o Firmino e ficou com ele. Desse trechinho que eu vou ler, ele tá falando da Rita em relação ao Firmo. Amara-o a princípio por afinidade de temperamento, pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos. Depois continuou a estar com ele por hábito, por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo. Mas desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração. E Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, que é o Jerônimo, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, ou seja, do ambiente, enfarava a esposa, ou seja, se enfadava da esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Vejam só, ele vai comparando tudo a animal, e ele não está comparando só o mulato a macaco, né? Está comparando também o português. Você percebe que ele não defende ninguém. Então, aqui, a gente está no momento em que a Rita reflete sobre o seu relacionamento com o Firmo, outro mulato que ela deixou, né? Tá deixando de lado para ficar com o Jerônimo, que também deixou a esposa, porque ela o considerava um ser de raça superior, então para ela era uma ascensão, assim como Bertoleza, e ele, seduzido pela lascívia, entregue aos prazeres da carne. Esses trechos eu destaquei, mas há muitos outros parecidos. Mas na verdade, tudo para representar a mesma coisa, essas teorias que eu falei. O livro é uma narrativa bem bacana, é um livro que você pega, lê bem avidamente, porque o Aloysio Azevedo, ele é um ótimo narrador, já falei isso pra vocês antes. Agora, o que eu não sei, aí eu teria que ler a respeito, é se ele escreve tudo isso com uma postura crítica, então ele estereotipa bem, explicita como crítica, ou ele realmente acreditava nessas teorias, realmente. Isso pra mim ainda não tá muito claro, eu preciso ler mais sobre o autor, né? Se alguém souber, me diga, eu preciso ler alguma teoria, algum texto teórico sobre ele.
Porque ele, assim, do ponto de vista literário, excelente. Do ponto de vista do conteúdo, ele representa as teorias da época, o que estava em vigor na época. A única dúvida é, ele tinha distanciamento crítico, ele fazia como Machado de Assis, que ironizava. O Machado de Assis era muito esperto, ele percebia tudo que estava acontecendo, tinha um posicionamento crítico, ele representava as coisas, mas fica claro, a posição dele é clara. A Luiz Azevedo, para mim, ainda não é claro, então assim, não sei se ele engrossava o discurso, ele tinha posicionamento crítico, mas independente disso, se ele realmente acreditava nessas coisas, ele percebia as coisas desta forma, a obra não é menor por isso. Ela está representando o momento. Isso realmente existiu. Agora, você pode discordar do que está aqui, do ponto de vista ideológico, mas era um momento que isso estava em voga. Então não dá para desprezar isso. E tanto não dá para desprezar que alguns discursos assim estão voltando. Então não pense que está tudo superado, porque não está. Tá bom? Me digam quais obras vocês querem ver neste quadro, quais obras vocês querem que eu leia trechos e interprete. É claro que eu terei que ter lido, né? Se eu não tiver lido ainda vai demorar um pouco. Mas vão sugerindo aí que se eu tiver lido eu faço sem nenhum problema, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram, Facebook, que é a página do blog. Beijos.